Olá a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico. Ficou faltando aí na nossa última aula a implementação do método de Gauss, Seidel. Então a gente vai fazer a implementação no Scilab do método e vamos fazer um teste também executando-o aí, tá? Então, como a gente viu, o primeiro passo é a gente criar uma function, onde a gente precisa passar para essa function uma matriz A, que é a matriz dos coeficientes do meu sistema, um vetor B, que é o vetor do lado direito do meu sistema, um vetor x0, que é o vetor inicial de pontos que a gente vai trabalhar, e o nosso erro de aproximação. Beleza? Então, vamos começar criando esses valores aí. Então, eu vou começar a minha function, chamando ela de método Gauss-Seidel. Então, o que a gente precisa passar? Uma matriz A, um vetor B, um vetor x0, o nosso erro de aproximação. Eu também vou setar aqui o nosso número máximo de iterações, como a gente já vem trabalhando aí ao longo do curso, tá? O resultado que ele pede é o vetor de soluções encontrado, o erro atingido e o número de iterações executadas. Então, voltando aqui no Scilab, o que ele me pede como saída da nossa função é 3 valores. A saber, é o nosso XR, que seria a saída ou seria as raízes, tá? O nosso erro de aproximação e também o nosso número de iterações. Então, essas são as 3 saídas que o método pede. Tá? Então, vamos começar fazendo o seguinte. O primeiro passo que ele pede para fazer é determinar as dimensões da matriz A. Então, as dimensões da matriz A, a gente determina com a função size do Scilab. Então, o que a gente faz? N e M, então, número de linhas, número de colunas, é igual ao size da matriz A. Perfeito? Lembrando que o size, a resposta dessa função, os argumentos de saída da função são o número de linhas e o número de colunas que apresenta a matriz A. Tá? Então, deixa eu comentar aqui o que a gente acabou de fazer. Então, recolhe o número de linhas e colunas da matriz A. Perfeito? Feito isso, a gente também tem que verificar se a matriz é quadrada. Caso ela não for quadrada, então a gente encerra com um erro. Tá? Então, aqui só lembrando que o primeiro passo a gente já fez e essa primeira parte aqui a gente já fez também. Tá? Então, vamos verificar se a matriz é quadrada e se não for, vamos identificar com um erro. Então, a gente vai fazer o seguinte: verificar se a matriz é quadrada. Para a gente verificar se a matriz é quadrada, basta eu verificar se o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu pergunto se... Na verdade, eu vou perguntar se é diferente, porque se for diferente, ela não é quadrada, né? Então, eu vou perguntar se o N é diferente do M. Se for, então ela me reseta um erro. Então, ela retorna um erro. Que erro? A matriz A não é quadrada. Perfeito? Como a matriz A não é quadrada, então a gente não consegue, pelo método de Gauss-Seidel, resolver, tá, esse sistema linear. No caso, a função erro, lembra, ela já pausa o software, ela pausa o algoritmo. Então, o algoritmo vem até esse ponto, lê o erro e retorna na tela o erro e para o código. Tudo bem? Então, a gente pode continuar. Então, mais esse passo aqui verificado. Agora, faça o erro inicial ser igual ao infinito. Então, vamos fazer aqui, ó, inicialização do erro. Então, a inicialização do erro é o nosso erro de aproximação, ele vai ser igual a porcentagem if. Então, igual a um valor muito grande. Tranquilo? Inicialize um contador de iterações. Então, isso aqui a gente já fez. O que a gente vai fazer agora é inicializar um contador de iterações. Então, vamos inicializá-lo aqui. Então, inicialização do contador de iterações. Então, para a inicialização do contador de iterações, a gente vai fazer ni igual a 0. Tudo bem?
Como eu já sei que vai ser preciso, eu também vou inicializar a minha primeira aproximação. Inicialização da primeira aproximação. A primeira aproximação vai ser XR igual ao próprio X0. Tudo bem? Então eu faço a primeira aproximação ser igual ao próprio valor de X0. Tranquilo? Então agora eu vou entrar no meu while. Então agora eu vou vir para o meu while aqui. Tá? Então, como a gente já faz aí de costume, então laço para cálculo das aproximações. Então, o while, então a gente já é de praxe. Primeiro, o erro de aproximação, enquanto o erro de aproximação for o erro esperado e o número de iterações for menor do que o número máximo de iterações, tá? Ah, eu não esqueci de setar aqui o número máximo de iterações. Vamos fazer aqui, depois da matriz quadrada, vamos verificar ou setar o número de iterações. Setar o número máximo de iterações. Então, para setar o número máximo de iterações, a gente vai fazer if o número de argumentos de entrada for menor que... Então, a gente vem cá e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o número de argumentos de entrada for menor que 5, então a gente não forneceu o maxit. Então, eu vou fazer o maxit ser igual a 200 nesse caso, tá? Então ele tem que ser um número alto porque o método de Gauss-Seidel ele pede um número maior de iterações para verificar a convergência do sistema, tá? Da nossa aproximação. Então nosso while, enquanto o erro aproximado for maior do que o erro de cálculo, tá? E o número de iterações for menor do que o número máximo de iterações, a gente vai executar então uma série de passos aqui. Só levantar aqui a função. Que série de passos serão essas? Então vamos começar aqui dentro fazendo o seguinte. A primeira coisa que eu quero comentar é que essa linha 7 ela ficou errada aqui no pseudocódigo. Ela não é nessa posição. Ela é antes do for, tá? Mas não tem problema, tá? A gente vai fazer ela do mesmo jeito, que é atualizar o contador de iterações. Então a primeira coisa que a gente faz é atualizar o contador de iterações. Atualizamos o contador de iterações. A gente faz NI ser igual a NI mais 1. Então essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. Depois, o que a gente deve fazer é utilizar uma variável old para ir guardando os valores das primeiras aproximações para a gente poder calcular o erro. Tá? Então eu vou fazer uma xold aqui, que é uma variável velha, e eu vou fazer ela como sendo igual à primeira aproximação. XR. Perfeito? Tá. Então agora a gente vai começar o laço for aqui que ele pede. Então esse for aqui é agora que eu começo ele. Tá? Então eu vou fazer um for de i indo de 1 até n. Então eu vou fazer for i indo de 1 até n. Tá? E o que eu vou fazer dentro desse for? Dentro desse for eu preciso calcular isso que está aqui, ó, xi na aproximação ni, então na primeira aproximação, é igual a BI dividido por AI. Observa que esse primeiro passo aqui só tem o I do nosso laço for, do nosso primeiro laço for. Então, tudo isso está dentro do primeiro laço for. Porém, na hora que eu chegar nessa parcela daqui, vai aparecer um J, tá? Para dentro do somatório. Então, é necessário que eu faça outro laço for. Tá? Por que outro laço for? Porque eu preciso calcular essa soma que está aqui, ó. Tá? Porque essa soma aqui ela vai ter um J. E como a gente precisa fazer uma soma, eu preciso inicializar essa variável soma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar uma variável soma. Eu vou fazer soma sendo igual a 0. Ela não tem nenhum valor. Porque a cada i, essa soma vai mudar. Tá? Então, no primeiro i, a soma vai ser 1. Depois, no próximo i, a soma vai ser outra. Então, eu sempre preciso inicializar ela como sendo 0. Perfeito? Feito isso, eu vou fazer, então, outro for. Tá? Que é um for que vai de j indo de 1 até n. Opa, n no caso. Tá? Poderia ser n porque a matriz é quadrada, tanto faz, tá? Mas eu vou colocar m já que ela é quadrada, tá? Porque isso aqui vai pelo número de linha, isso aqui vai pelo número de coluna, tá?
aqui eu observo, ó, vai de 1 até n o somatório. Só que eu preciso tirar aqueles valores 1. Tá vendo? Então, para j é diferente de 1. Então, eu tenho que fazer um if aqui dentro para desconsiderar quando o i for igual a j. Então, eu só vou fazer o cálculo quando o i for diferente de j. Então, se o i for diferente de j, então eu vou calcular aquela soma. A soma vai ser igual ao valor da soma mais... Agora aqui, ó, a e j. Então, a gente vai entrar com a e j. Perfeito? Vezes xji. Então, vai ser xj, tá? Lembrando que a xrj, lembrando que no método de Gauss-Seidel, o valor que a gente utiliza nas primeiras aproximações, a gente vai calculando ele. Então, aqui o primeiro xr que eu tenho é o x0. Então, vai entrar aqui. Quando j for 1, vai entrar x01. Quando j for 2, vai entrar x02. Quando j for 3, vai entrar x03. Nessa parcela que está aqui. Tá? Mas como o i tem que ser diferente de j, então esse j aqui, quando o i for 1, começa com 2, 3. Se for um sistema 3 por 3. Perfeito? Ou seja, ele vai fazer essa parte que está aqui, ó. Essa parcela que está aqui. Então, entra primeiro o 00. Opa, desculpa, essa que está aqui. Então, entra primeiro o 00. Depois, como você já calculou o x1, você vai usar o valor de x1. Tá? Então, aqui já aparece x1, mas o x3 ainda não calculou, então x3, 0. Aí você já vai ter calculado o x2 e o x1. Você vai usar esses dois valores que você já calculou no cálculo do x3. Perfeito? Então, é isso que essa parcela aqui faz. Tranquilo? Vou finalizar aqui o meu if com o end e vou finalizar o meu for com o end. Esse for que eu abri aqui, ó, ele é responsável somente para o cálculo deste somatório que está aqui. Só para o cálculo do somatório, tá? Mais nada. Tranquilo? Agora, o que eu preciso fazer é, saindo do laço, então, do j, eu volto para o laço for que eu tinha o i. Então, agora aqui a gente calcula a nossa aproximação xri. Perfeito? Então, a nossa aproximação xri vai ser igual bi menos a soma que a gente acabou de calcular dividido por ai. Então, ó, bi menos a soma que a gente acabou de calcular, todos os dois dividido por ai. Perfeito? Então, a gente acabou de fazer tudo isso que está aqui. Perfeito? Então, toda essa parcela aqui, a gente fez nessa parcela que está aqui. Tá? De novo, a soma, ou seja, esse fora aqui, ele é responsável só por fazer o somatório que a gente tem lá dentro, tá? Com i e j. Tá? E quando eu saio aqui, eu sou responsável somente por fazer o for. Tá? Saiu aqui, eu posso, então, sair dos meus dois fors. Então, eu vou dar um end aqui para sair do for. Eu esqueci de colocar aqui, ó, guarda o valor das aproximações xr. Aí, esse laço aqui, laço que calcula os valores das aproximações, laço que calcula a soma ou somatório, né? Dentro da fórmula do método de Gauss-Seidel. Método a gente tem que tirar aqui o D com O, porque senão ele não reconhece, tá? De Gauss-Seidel. E aqui a gente faz o cálculo da soma. Cálculo da soma, efetivamente. Tá? Lembrando que para a soma a gente tem que ter o valor da soma atual vai receber o valor que ele já tinha mais o valor da parcela. Tá? Peço que vocês façam esses dois fors aqui à mão, para vocês verem como que ele calcula exatamente essa mesma fórmula que está aqui. Tá? É o melhor jeito que tem para você estudar essa primeira parcela. Tá?
Agora a gente precisa fazer o cálculo do erro. Então agora a gente vai fazer o cálculo do erro. Para o cálculo do erro, lembra que a gente vai ter que usar módulo de vetores, tá? Módulo de vetores. Então, como a gente viu, o módulo dos vetores vão ser calculados pela raiz quadrada de cada componente ao quadrado. O primeiro vetor que a gente calcula para o erro é a diferença entre a aproximação atual menos a anterior, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para o cálculo do erro é fazer o de praxe, é verificar se em módulo aquele vetor é muito pequeno. Se for, eu não divido pelo valor, pelo módulo do valor da aproximação atual. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um if aqui, onde eu vou calcular o módulo. Como é que a gente calcula o módulo? É raiz quadrada, SQRT, da soma. Então, sum, a gente vai somar. Perfeito? Quem que a gente vai somar? O XR ponto ao quadrado. Por que o ponto? Porque eu tenho que elevar todo mundo que está dentro de XR ao quadrado. Então, de novo, ó, elevo todo mundo que está dentro de XR ao quadrado, somo cada um desses valores, tiro a raiz quadrada desses valores. Isso vai dar o módulo daquele vetor, no caso, o vetor XR. Então, se esse módulo for menor que 1e a menos 10, é um valor muito pequeno, tá? Como que vai ser calculado o meu erro de aproximação? É simplesmente o módulo da diferença entre os vetores. Então, vai ser SQRT da soma da diferença ao quadrado. Então, vou abrir outro parênteses aqui para colocar a diferença. XR menos XOLD. XOLD é o valor anterior, XR é o valor atual. Essa diferença toda ao quadrado, cada termo ao quadrado, dentro da soma, dentro da raiz quadrada. Perfeito? Como a raiz quadrada de um valor é sempre positiva, então esse módulo aqui já sai positivo. Então não é necessário colocar o ABS, tá? Que é o absolute, que é o módulo. Não há necessidade, nesse caso aqui, de colocar o dividido pelo valor do módulo somente de XR, porque XR será um número muito pequeno. Tá? Então a gente já está desconsiderando esse caso. Beleza? Caso contrário, aí agora sim, a gente vai pegar então essa soma, tá? Essa raiz da diferença e vai dividir pelo módulo, opa, já tenho aqui, do módulo somente de XR. Tá? Aí nesse caso a gente divide somente pelo módulo de XR. E a gente finaliza o nosso end aqui. Tranquilo? Terminados isso, a gente atualiza o valor anterior da aproximação. Atualiza as aproximações anteriores. Então, a gente vai fazer XOLD ser igual a XR. Tranquilo? Ah, não, na verdade não precisa não. A gente já faz isso aqui em cima. Tá? A gente já faz isso aqui, ó. XOLD igual a XR. Então, eu estaria fazendo duas vezes a mesma coisa. Não há necessidade. A gente pode parar aqui. Tá? Como é de praxe, vamos fazer as apresentações das aproximações, tá? Aqui já vai sair a resposta, mas eu quero iteração a iteração para a gente verificar a convergência do método, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer saídas na tela para verificação da convergência. Então, o primeiro mprintf que eu vou colocar é o mprintr para o erro. Então, o erro na iteração porcentagem D é porcentagem ponto 2e, para ser mostrado com duas casas decimais em potências de 10. Tá? Então, ele vai mostrar primeiro o número de iterações e depois o erro de aproximação. Então, ó, ele mostra aqui no porcentagem D o número de iterações e aqui no porcentagem ponto 2e ele mostra qual é o meu erro de convergência. Agora eu quero que ele me mostre quem é a aproximação atual, a aproximação que a gente está calculando. Como a gente vai mostrar um vetor, uma forma da gente fazer isso é o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui o seguinte, ó, a solução aproximada é. Vou colocar x1 igual e vou dar um barra n. E não vou apresentar nada. E agora eu vou apresentar aqui embaixo, ó, mprintf. Aí aqui eu vou colocar porcentagem ponto 6f para ele mostrar com 6 casas decimais em ponto flutuante
o vetor XR, que é a nossa aproximação. Porém, como se trata de um vetor, como eu tenho que mostrar linha a linha, eu vou colocar um barra N aqui no final. Tá? Esse barra N aqui no final, ele vai pular cada linha do vetor. Tá? Se eu não colocasse o barra N, ele mostraria os 3 valores do vetor em sequência, sem pular a linha. Tá? Poderia fazer isso? Poderia, dando espaço aqui, ó, tá? Mas eu prefiro pular a linha porque vetor é em linha. É em coluna, desculpa. Tá? E por fim, para ficar uma coisa organizada, vou dar mais um barra N aqui, somente para separar as 2 linhas, com 2 linhas cada iteração. Tudo bem? De sorte que o nosso código está pronto, a gente vai salvá-lo. Então, com o nome de Gauss-Seidel, deixe-me pegar aqui. Para salvar ele, eu vou para a pasta onde eu trabalho. Então, deixa eu ir para a pasta de cálculo numérico. Cálculo numérico. Scilab em aula. Vou abrir essa pasta aqui, esse local. E vou então pegar agora e vou salvar meu arquivo dentro dessa pasta. Em aula, então vai ser método de Gauss-Seidel em um arquivo .sci. Então vou salvar aqui. Ó, método de Gauss-Seidel, ele já apareceu aqui para mim, perfeito? Então não preciso atualizar aí, ele já está aqui. Agora a gente precisa executar o nosso código, tá? Então para executar o nosso código, o que eu vou fazer? Eu já tinha aqui um arquivo que eu faço de teste em sala de aula, tá? Então eu vou apagar os testes que eu já tinha feito. Deixe-me ver aqui. Eu posso apagar isso daqui, tá? Aqui no método de Newton.sci, eu vou chamar, na verdade, eu vou executar o método de Gauss-Seidel. E o que eu vou inicializar aqui são as matrizes e o vetor. Então, ó, definição da matriz dos coeficientes. Eu vou resolver em sala esse sistema aqui, ó, 4x1 menos x2 menos 2x3 igual a 0, menos x1 menos 3x2 menos x3 igual a menos 2, 2x1 menos x3x2 menos 8x3 igual a 16. Eu já mostrei para vocês que a solução é menos 1, 2 e menos 3. Tá? A gente vai resolver ele aí para chegar nesse valor aqui aproximado utilizando o método de Gauss-Seidel. Então, a primeira coisa, vamos definir a matriz A. Então, eu vou entrar com a matriz A aqui. Então, a matriz A vai ser 4, menos 1, menos 2 para a primeira linha. Para a segunda linha, vai ser menos 1, menos 3, menos 1. Para a terceira linha, vai ser 2, menos 3 e menos 8. Então, essa é a minha matriz dos coeficientes. Tranquilo? Se eu pegar ela aqui e mostrar na tela, ó, então tá lá, ó, 4 menos 1 menos 2, menos 1 menos 3 menos 1, 2 menos 3 menos 8. Então, 4 menos 1 menos 2, menos 1 menos 3 menos 1, 2 menos 3 menos 8. Perfeito? Aqui. Agora a gente vai inicializar o vetor do lado direito. Definir, na verdade, né? Definição do vetor do lado direito. Então, o vetor do lado direito é o vetor B. Ele vai ser igual a 0, menos 2 e 16, tá? Então, ó, só para saber, ele vai ser 0, menos 2 e 16. Igual tá aqui, ó, 0, menos 2 e 16. E como aproximação inicial, que é o x0 aqui, agora tem que ser um vetor inicial, tá? Então, vetor, solução inicial. Eu vou colocar o seguinte vetor. Eu vou utilizar o vetor menos 0,5, 1 e menos 2. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esse vetor aqui, ó, ele é a primeira aproximação que eu tenho para os valores menos 1, 2 e menos 3. Então, ó, menos 1, 2 e menos 3. Então, esse aqui seria a primeira aproximação para o valor exato. Menos 1, 2 e menos 3. Menos 1, 2 e menos 3. Tá? E aqui no método de Newton, ao invés de chamar o método de Newton, eu vou chamar o método de Gauss-Seidel. Aqui eu chamo o método de Gauss-Seidel. Então já tem o A, já tem o B, já tem o x0, já tem o erro,
Não preciso do número máximo de iterações, eu vou deixar o software setar para mim. A saída é o XR, o EP e o NI. Então, de sorte que está tudo correto, quando eu der F5, o método irá calcular a nossa aproximação. Então, tá aqui, ó. Ah, deixe-me só corrigir uma coisa. Faltou aqui, ó, um /N. Deixa, então, eu executar novamente. Agora sim. Então, o erro na iteração 1 é 0,31 e a solução aproximada é menos 0,75, 1,58, menos 2,78. Já está próximo, tá? Depois, observa que o erro diminuiu, tá? E aí, então, ele tem uma nova aproximação. Depois, na iteração 3, o erro diminuiu mais uma vez, tá? Uma nova aproximação agora já está bem mais perto de menos 1, 2 e menos 3. Aqui o erro diminuiu mais uma vez, tá? De sorte que o erro está sempre diminuindo, tá? A nossa sorte, de sorte é que o nosso erro sempre diminuiu, já que o sistema é diagonalmente a matriz dos coeficientes é diagonalmente dominante, tá? E observa que a solução na iteração, o erro na iteração 9 é 1,41 e a 10 a menos 7, tá? E a nossa solução, é menos 1, 2 e menos 3. Então, calculado perfeitamente, tá? Como manda o código. Tranquilo? Então, esse foi o nosso método de Gauss-Seidel. Então, implemente-o aí você e faça o teste também. Perfeito? Então, até a próxima aula.